Boa noite. Essa semana a gente tem a comemoração do povo do Oriente, né? A linha do Oriente dentro da Umbanda. E aí estamos falando um pouquinho deles. Nós temos dentro dos estudos que nós entendemos de Umbanda várias linhas de trabalho ou várias falanges, né? Então a gente tem os caboclos, preto velho, Exu, pombagira, boiadeiro, cigano, e também tem o povo do Oriente. Quem é o povo do Oriente, né? O povo do Oriente ele chegou depois, né? Lá em 1900 e pouquinho, quando começou a Umbanda, a gente começou com caboclo, depois pretos velhos, e o povo do Oriente veio um pouco depois, né? E eles trazem, né, de certa forma, algumas entidades que não estão nas outras linhas, né? Então, uma entidade que trabalha com cura, mas que não é um preto velho, que não é um caboclo, está ali na linha do Oriente. O povo do Oriente, né, a gente fala Oriente, a gente remete a um lugar do planeta, mas não quer dizer que eles são do Oriente, né? A gente pode ter entidades dentro da linha do Oriente que não são do Oriente, originários do Oriente, mas a gente tem entidades também que são de lá. Por exemplo, mentores que são da Índia, né? Então, está ali na região do Oriente. E aí, é muito interessante, essa linha do Oriente, ela traz um entendimento para nós que, apesar deles estarem na Umbanda, eles não são só da Umbanda. Então a gente encontra os trabalhadores, né, os mentores da linha do Oriente em outras religiões, em outras doutrinas, em outros lugares espiritualistas. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, dentro da Umbanda, ele está na linha do Oriente, mas ele atua dentro de uma casa espírita como um médico, Dr. Bezerra de Menezes, fazendo as cirurgias. Então a gente tem essas entidades que estão também na Umbanda, mas elas estão em outros lugares. Então não é uma exclusividade da Umbanda, né? Muitos das entidades do Oriente também estão dentro da Fraternidade Branca, que é, na verdade, de onde eles vieram. A gente tem a Fraternidade Branca com os 7 raios, ou as 7 chamas, e eles trabalham dentro disso aí. E aí eles, vendo que dentro das casas de Umbanda existia uma disponibilidade dos médios para trabalhar com cura, dentro do que as entidades poderiam trabalhar, então eles se apresentaram como o povo do Oriente dentro das casas de Umbanda. Então, eles estão aqui, mas também estão em outros lugares, né? E isso reforça um entendimento de espiritualidade universal, né? Que os médiuns e os mentores, eles não precisam estar presos a uma religião específica para poder trabalhar, para poder ajudar as pessoas. Então a gente tem que pensar na caridade e no amor, que é o que a Umbanda prega também. Então eles estão aqui disponíveis, trabalhando com os médiuns, para ajudar também. Entram aí os médicos, os curandeiros, os xamãs, né? Monges. Então, pessoas que trabalham, entidades que trabalham, por exemplo, como padres, acredito que eles estariam dentro da linha do Oriente. As falangeiras de Maria, que se apresentam como a Virgem Maria, também estaria dentro da linha do Oriente. E eles estão dentro ali dos raios da Fraternidade Branca também, que também é uma filosofia espiritualista. Vamos falar um pouquinho agora da nossa casa, né? Como é que essas entidades se apresentam e como é que elas trabalham. Eu percebi, assim, vou falar das entidades que trabalham comigo, especificamente 2 hoje. A primeira delas é um esquimó. Eu não sei a origem dele, se é um esquimó do norte, ali da Groenlândia, ou se é de um outro lugar frio, por exemplo, Sibéria. Então a gente tem vários lugares que tem frio e tem gente que morava ali que se apresenta com esse arquétipo de esquimó.
Provavelmente essa entidade, ou esse grupo de entidades, que já percebi que outros médios aqui na casa também trabalham com esse povo do gelo, né? Eles também têm companheiros aí com mentores que são esquimós, né? Uma característica muito interessante é que a gente sente muito frio quando eles se apresentam. Então, pode estar o maior calor que a gente vai estar com frio, porque ele chega com essa energia do frio. E essa energia do frio, ela cura, né? Uma coisa que eu já percebi que eles fazem, a gente sabe que quando faz a defumação aqui, por exemplo, que as energias que são impregnadas no nosso corpo, elas caem com a defumação. Isso aí é como se fosse uma limpeza. Então imagina que tem um bichinho pregado ali na sua barriga, você defuma e isso cai, né? Essa é uma das finalidades da defumação. Mas o gelo também faz isso. Eu já percebi que às vezes tinha as energias impregnadas e ele vem esfriando aquela região ali e aquilo ali ia caindo, como se estivesse congelado e desgrudado. Já percebi também ele fazendo tratamentos para quem tem dor de cabeça, enxaqueca, porque é uma inflamação da cabeça, então esquenta, né? E aí ele vem esfriando, trazendo ali um alívio. Então é uma forma deles trabalharem. Uma outra entidade que trabalha comigo é o Dr. Patuíra. E ele também se apresenta como um preto velho. Então ele é Pai Jacó e Dr. Patuíra. E ele também se apresenta como um ser arquituriano, que a gente já falou em outros dias aqui sobre os seres estelares que trabalham com a gente aqui na casa. Então, dependendo do tratamento, ele vem, é a mesma entidade, mas ele vai vir dentro da linha dos pretos velhos, como o Pai Jacó, ou dentro da linha do Oriente, como o Dr. Patuíra, ou dentro da linha estelar, como um arcturiano. O Dr. Patuíra trabalha muito com curas da cabeça, né? Como ele trabalhou em vida, né? A falange dele trabalha com essas doenças mentais, problemas de esquizofrenia, etc., né? Então ele faz ali um tratamento no cérebro da pessoa, do consulente, para fazer o tratamento. E eu já vi também eles fazendo cirurgias espirituais, né? Como é que é o procedimento de uma cirurgia espiritual? Que eu acho que é interessante a gente comentar também, porque pode ser que gere dúvida, né? A cirurgia espiritual, ela é uma cirurgia que é feita no corpo, nos corpos espirituais, nos corpos astrais, não no corpo físico. E como é que isso chega como cura para o seu corpo físico? Você está com uma dor, por exemplo, vamos falar, eu tenho pedra nos rins. Tem que tratar com o médico da terra. Mas o tratamento espiritual, ele pode trabalhar em paralelo com o tratamento do médico da terra, né? Então, a cirurgia espiritual, ela vai acontecer no seu corpo perispiritual, e aí um tratamento no seu perispírito traz uma cura posterior para o seu corpo físico. Então, eu curo ali o meu corpo perispiritual de um problema ali de rins, porque o nosso perispírito, ele é um reflexo do nosso corpo físico também. Então, se nosso corpo físico está doente, nossos corpos astrais também estão. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes uma doença começa no corpo astral e chega no corpo físico. E se a doença começa lá e chega aqui, a cura pode começar lá e chegar aqui. Então eu faço um tratamento de quebrar essas pedras, de retirar essas pedras no corpo perispiritual. Nós não vamos tirar uma pedra do seu rim, mas quando você tira ali do seu corpo perispiritual, isso reflete no seu corpo físico depois de alguns dias. E aí a pessoa melhora um pouco, né? Enxaqueca. Às vezes você tem enxaqueca crônica, não sabe a causa, está sempre tomando remédio para parar de ter dor de cabeça. Mas às vezes o problema da enxaqueca é lá no corpo espiritual, por alguma questão antiga, e aí a gente faz o tratamento da enxaqueca no perispírito e ele reflete no corpo físico. Porque nós estamos tratando a causa e não o sintoma, né?
E aí, como é que a gente faz uma cirurgia espiritual, né? Eu já percebi que algumas entidades fazem uma cirurgia do tipo videoscopia, laparoscopia, que é aquela que eles entram com uma câmera e faz o procedimento. Então, eles trazem esse equipamento sempre, novamente, nos corpos espirituais. A gente não faz cirurgia no corpo físico. Não é uma cirurgia física, é uma cirurgia espiritual. E aí, ele vai ali, corta o que precisa, retira do seu corpo espiritual, e aí você, a partir daquele tratamento espiritual, chega ali no corpo físico. Também já percebi, já notei que algumas vezes a gente faz um tratamento um pouco diferente. Em vez de fazer dentro do corpo, eles tiram ali. Então tem um problema na coluna. Então a imagem que chega é a gente puxar a coluna um pouquinho, né, a coluna espiritual para fora do corpo físico, faz o tratamento ali daquela coluna e volta de novo para o lugar. Então quando vocês estiverem passando, estiverem com situações assim, vocês podem observar como é que os mentores trabalham ali com os médicos no processo de cirurgia espiritual. Algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior, às vezes sente, né? Porque você vai passar a mão, às vezes, como se fosse cortando para tirar alguma coisa. Então, você sente ali aquele movimento ali, uma dor naquele lugar, e aí depois passa, né? É um reflexo já de uma sensibilidade mediúnica que você já tem, tá? Não é que foi cortado o seu corpo físico, né? Se você fizer um exame de imagem, um raio-x, você vai ver que não tem nenhum corte. Mas a partir do momento que nós tratamos os nossos corpos astrais, nós temos 7 corpos, né? Então tem o corpo físico mais 6. Quando você trata eles, reflete no corpo físico. E a linha do Oriente, ela é especialista nesses tipos de tratamento, de cirurgias, de cura, né? E por isso que a gente trabalha com eles aqui na nossa casa. Na terça-feira eu acredito que eles trabalham como os coordenadores dos trabalhos aqui na terça, porque o foco da terça é a cura. Na quinta também a gente tem esse tratamento de cura, então eles também vêm trabalhar na quinta. E a gente entende que os outros mentores também fazem cura, né? E por que é a linha do Oriente que cura? Porque eles são especialistas. Então eles estudaram, entenderam, trabalham com isso há muito tempo, né? Um preto velho vai curar? Vai. Um caboclo vai curar? Vai. Só que o irmão do Oriente vai curar com muito menos energia, com muito menos esforço do que um preto velho. Porque ele já tem essa especialidade, ele já estudou para aquilo ali. E aí essa linha chega dentro da Umbanda, assim como eles chegam em outras religiões, em outras doutrinas, para fazer tratamentos de cura. Então não é uma coisa exclusiva da Umbanda, né? Eles vieram também para a Umbanda, né? Então a gente tem que entender que, inclusive, os outros mentores também trabalham em outros lugares, né? Mas não se apresentam como eles se apresentam dentro da Umbanda. A linha do Oriente eu acredito que é uma exceção, porque o Dr. Bezerra está aqui e o Dr. Bezerra está no centro espírita. Ele não precisa mudar o seu arquétipo, porque lá ele também é aceito. Ele está lá na Fraternidade Branca, assim como está aqui. Diferente de um preto velho ou uma preta velha que precisa se apresentar como uma outra entidade, porque lá nas outras religiões eles entendem que não cabe, né, esse tipo de entidade trabalhando.